dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos corrigir o nosso simulado, tá? Lembrando, gente, que vocês já conhecem esse esquema. O simulado ele não vale nota para a prova, ele é só para vocês testarem o conhecimento de vocês e ver como vocês estão se saindo na matéria, tá bom? Hoje eu vou fazer a correção, mas é claro que antes da correção vocês precisam ter pelo menos tentado fazer sozinhos, né? Então, se você ainda não fez o simulado sozinho, você não abriu esse formulário aqui, que está à sua esquerda, pausa o vídeo agora, tenta fazer sozinho, tá bom? E depois você volta pro vídeo e vê a correção, tá? Então, já vamos sem muita enrolação começar aqui com a número 1, que está dizendo o seguinte pra gente: relacione as linhas com as colunas abaixo, tá? E aí primeiro eu vou ler ali as colunas. A gente tem força, trabalho e máquinas complexas, tá? O que combina mais com força? Corresponde à combinação de máquinas simples? Não, né? Eu acho que essa primeira combina mais com as máquinas complexas, tá? A combinação de máquinas simples, ela é a definição de máquinas complexas. Aí a gente pode passar para a próxima ali, ó. Ligamos intuitivamente a noção de esforço, energia despendida, impulso e etc. Isso porque a força é capaz de alterar o movimento de um corpo, sua velocidade, sua direção ou até mesmo deformá-lo. Bom, o próprio texto ele já disse pra gente, né? A força é capaz de alterar o movimento. Então aqui realmente já está dado para vocês ali que seria a definição de força. E por último ficou o trabalho, né? Que é a relação existente entre força e deslocamento, né? Que essa força ela promove sobre um corpo, tá? Lembrando, gente, que a fórmula para trabalho é T é igual a força vezes o deslocamento. Esse T aqui, a unidade de medida dele é o Joule. O F, a unidade de medida é o Newton. E o D, a unidade de medida é o metro, tá bom? Agora a gente pode passar para o número 2. Como aprendemos, de modo geral, trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir um determinado fim, como por exemplo, moer grãos para fazer farinha. Observe a figura abaixo e responda: sem que haja deslocamento, podemos exercer trabalho? Então a gente tem uma imagem aí, que inclusive essa imagem está no livro de vocês, tá? Que mostra um moedor antigo aí de grãos, né, para fazer farinha. Então, será que a gente consegue reproduzir trabalho, né, gerar trabalho, fazer trabalho sem deslocamento? Não, né, gente? A gente viu que na definição ali, aquela formulazinha de trabalho, né, T é igual a força vezes o deslocamento. E na número 1, a gente viu também que uma das definições de trabalho é a relação existente entre a força e o deslocamento. Ou seja, das duas formas a gente vê que o deslocamento está presente, tá? Então a resposta certa seria essa daqui, ó. Não, pois o conceito físico da palavra trabalho o descreve como relação da força com o deslocamento. Logo, o simples fato de exercer força sobre um objeto não caracteriza a realização de trabalho se não houver deslocamento, tá? Vamos passar para o número 3 agora.
Marque a alternativa que melhor define uma alavanca interfixa, tá? Então, primeiro a gente tem que lembrar quais tipos de alavancas que nós estudamos, né? Nós estudamos as interfixas, as interpotentes e as interresistentes. Estudamos esses 3 tipos de alavanca aqui. As alavancas interfixas são aquelas que nós temos aqui o nosso apoio, né, o nosso ponto fixo no meio entre a força resistente e a força aplicada, tá? A força potente. As interpotentes, nós temos a força potente, né, a força aplicada no meio. E aqui, em uma das extremidades, nós vamos ter o nosso apoio e a nossa força resistente, tá? E já no caso das interresistentes, no meio é que a gente tem a nossa resistência, tá? O objeto que está oferecendo uma resistência ali. E nas outras extremidades é que nós temos o apoio e a força aplicada, a força potente, tá? Então vamos ver quais são as alternativas que a número 3 dá pra gente. São aquelas em que a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Não. São aquelas que a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente. Não. Quando o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. Então, a resposta certa é a última aqui, tá? Bem parecido com o desenho que a gente fez aqui. Número 4. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros, sabendo que a direção de aplicação da força do garoto é paralela à direção do deslocamento da caixa. Determine o valor da força feita pelo garoto. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que usar aquela formulazinha, né? O trabalho é igual a força vezes o deslocamento, tá? O que a questão quer? A questão quer o valor da força, né? A questão quer o nosso F, tá? O trabalho ela já deu. O trabalho que ele exerceu foi de 75 joules, tá? Nosso T é igual a 75 joules. A distância que ele conseguiu empurrar ali foi de 3 metros. Então, nosso D é igual a 3 metros. Agora é fácil, né, gente? Só eu jogar aqui na forma. 75 vai ficar no lugar do T. A força a gente vai querer descobrir. E no lugar do D eu coloco o 3. Tá? Vamos lembrar o que a gente faz para deixar o F sozinho aqui. Para a gente descobrir qual que é o valor de F. Eu vou ter que passar esse número aqui que está aqui, ó, multiplicando. Vou ter que passar ele para o outro lado. Só que aí quando eu passo para o outro lado ele fica dividindo. E aí eu vou ficar com 75 dividido para 3 igual a F. 75 dividido para 3, gente, é igual a 25. Então eu vou ter que F vai ser igual a 25. Qual que é a unidade de medida para força? É o Newton. Então vamos marcar aqui 25 Newton, tá? Molezinha até agora, nenhuma dificuldade, né? Eu acho que tá tranquilo para todo mundo. Número 5. Qual das alternativas abaixo melhor define temperatura? Então vamos lembrar, gente, né, que temperatura é uma coisa, calor é outra coisa, sensação térmica é outra coisa. Vamos lembrar das nossas aulas, tá? Mas dessa vez aqui a gente só quer saber de temperatura. Então o que é temperatura? Leva em consideração os fatores externos como temperatura real do ar, a velocidade do vento e a umidade. Não, né?
como é que a temperatura leva em consideração a própria temperatura, né? Não tem lógica marcar essa. A de baixo é a energia transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes. Bom, energia, isso nos lembra outra coisa, né? Isso nos lembra calor. Calor é uma energia, né? Então, vamos passar ali para de baixo. É a medida da agitação das moléculas. Quem está ali com um livro pode dar uma procurada lá, e quem está prestando atenção nas aulas vai marcar essa última opção aqui, porque a temperatura sim é ali a medida, é a grandeza, né, que trabalha com a agitação das moléculas, beleza? Vamos passar para o número 6, que é uma questão que se propõe a ser difícil, já que ela é do ITA, tá? Mas eu acho que a gente vai tirar de letra. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Nós temos, né, uma igualdadezinha que eu pedi para vocês gravarem, que é TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Essa igualdadezinha aqui, a gente vai escolher só uma parte da igualdade para poder responder essa questão, tá? A questão, ela nos dá a temperatura em graus Celsius e pede que em Fahrenheit. Então, nós vamos usar só essa parte aqui da igualdade, tá? Vamos lá. Vai ficar TC, que já é 60 graus, sobre 5, é igual a TF menos 32 sobre 9. 60 dividido para 5 é igual a 12. Então a gente vai ficar com 12 aqui. É igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Esse 9 eu vou passar ele para o outro lado, ele está aqui dividindo, né? Lembrando, todo denominador ele está dividindo, tá? A gente viu isso no ano passado em matemática. Então, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. E aí eu vou ficar com 12 vezes 9 igual a TF menos 32. 12 vezes 9 vai ser igual a 108. Isso daqui igual a TF menos 32. Agora esse menos 32 eu passo de novo para o outro lado, só que o sinal de menos vai virar o quê? Vai virar mais. Então eu vou ficar com 108 mais 32, ou 32 mais 108, tanto faz, igual a TF. O meu TF vai ser igual a 140 graus Fahrenheit, tá bom? Então vamos marcar aqui a terceira opção. E por último, para finalizar a nossa correção aqui, temos a número 7. Marque as duas alternativas que melhor representam os conceitos de condensação e sublimação, tá? O que seria a condensação? Vamos lembrar lá do livro, tá? Aquela parte que eu falei sobre as mudanças do estado físico da matéria. E a condensação seria a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso.
ou do estado gasoso para o estado sólido. Então, marcaríamos aqui a primeira e a última. Então, gente, assim nós finalizamos a nossa correção, tá, do simulado. E vocês sabem, vocês podem fazer esse simulado quantas vezes vocês quiserem, mas existem outras listas de exercícios que eu passei aí no decorrer do bimestre que vocês podem consultar também para estudar para a prova, tá? A prova ela vai ser nesse modelo aqui, mas vai ter algumas questões que vão ser discursivas, vocês vão precisar ali escrever, nem todas vão ser múltipla escolha. Vocês precisam deixar os cálculos na prova, tá? Para que eu consiga avaliar ali. Talvez, às vezes você errou ali uma continha, mas eu consigo te dar meio ponto. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu ver que você tentou fazer, que você fez o cálculo, beleza? E é claro, né, gente? O livro é uma ótima opção para que a gente estude, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E para vocês verem, né, como vocês se saíram, aqui é só clicar em enviar, ver pontuação. E aí, vocês vão ver aqui as respostas certas. E se tiver alguma resposta errada, já vai aparecer ali a correção. No caso aqui, né, tá o total de pontos 10 de 10. Vocês também vão ver aí na correção de vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau, tchau. Até a próxima aula.